Nossa segunda palestra tem como título Educação Cristã e as diretrizes do governo japonês sobre abuso religioso infantil. Professora Daniele, fique à vontade. Muito obrigado, Obri- viu? Obrigada. Pastor, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão aqui conosco participando. Meu nome é Daniela, como o pastor apresentou, e então vou estar aqui falando sobre o abuso infantil no Japão, de forma generalizada e depois de forma mais específica, falando do abuso religioso infantil. Laranja, a cor símbolo do combate ao abuso infantil. Eu pesquisando sobre o assunto, percebi, descobri essa coincidência das cores, de usar o laranja como cor símbolo, não é algo mundial, internacional, mas tanto o Japão quanto o Brasil adotaram essa cor, e por isso eu digo que é uma coincidência dos dois países terem adotado essa cor para simbolizar o abuso, campanhas, né, contra o abuso infantil. No Japão, veja, a gente vê do lado esquerdo esse pôster falando sobre o abuso, e está escrito em japonês assim, Yuki wo dasu no wa anata desu, que quer dizer, quem tem que ter coragem é você. Muitas vezes a criança é silenciada, né, principalmente por estar passando por uma situação que ela é acuada e fica com medo de falar. Então, quem tem que falar, quem tem que denunciar, é quem está vendo a situação de alguma forma. O símbolo não é só a cor, mas também esse laço laranja. Acho que muitos conhecem o laço rosa, que fala um pouquinho do câncer de mama, né? Então, aqui no Japão é esse. E tem um disque denúncia que aqui no Japão é 189. No Brasil, eu encontrei esse pôster com uma mensagem muito parecida, e diz, ela não pode falar, você pode. Então, muitas vezes a criança realmente não consegue denunciar o agressor, mas se você vê alguma situação, você pode denunciar no Brasil discando 100. Vamos para o próximo. Então, o que é abuso? De forma geral, assim, né? Bem generalizando. O abuso infantil ocorre quando o pai, a mãe ou o responsável causa sofrimento ou dano a uma criança, ou qualquer pessoa com menos de 18 anos. A gente fala infantil, mas isso vai até os 17 anos, né? Porque maioridade no Japão é com 20, mas nesses casos até 18, a partir dos 18, né? O abuso infantil não se caracteriza apenas por danos físicos, podendo abranger uma variedade comportamentos impostos a uma criança. Não significa, bater é abuso, abuso sexual, mas existem vários tipos de abuso e a gente vai ver um pouquinho cada uma dessas camadas, nessas áreas. No Japão, há uma lei de prevenção contra o abuso infantil, eu não teria condições de colocar a lei aqui, ela é bem extensa, mas eu coloquei o propósito, que o objetivo dessa lei é promover medidas relativas à prevenção do abuso infantil, determinando as responsabilidades do governo nacional e local em relação à prevenção do abuso infantil, como a proibição do abuso infantil, prevenção e detecção precoce do abuso infantil. Qualquer pessoa pode denunciar, então o Estado tem como obrigação proteger as crianças, ainda que para isso ele precise tomar, então, os direitos, né, dos pais ou dos cuidadores dessa criança, para que ela possa ficar protegida em algum abrigo ou algum lar adotivo. Essa lei foi promulgada em 24 de maio de 2000, e estamos, coincidentemente, em maio, um mês de conscientização no Brasil, e também completando o aniversário aí dessa lei contra o abuso infantil. Então, como o abuso infantil, ele é definido no Japão. Falei que existem várias áreas, né? O abuso físico, né, a agressão física. Então, bater na criança, machucá-la de alguma forma fisicamente, infligir queimaduras, acredite ou não, mas isso é bem comum aqui no Japão, casos vemos nos noticiários, principalmente de pais que fumam, eles apagarem o cigarro na pele da criança. Isso acontece bastante, de pais queimando crianças com cigarro. Segurar a criança de cabeça para baixo, isso acontece muito em creches, infelizmente. Então, as professoras estressadas, bom, enfim, não há desculpas nem justificativas, mas acontece casos de pendurar a criança de cabeça para baixo, né, querendo ali infligir medo à criança, de forma que ela vem então obedecer
os tutores, então eles colocam de cabeça para baixo, acontece. Trancar a criança do lado de fora da casa, isso é mais comum, no caso, para os pais, falar, olha, se você não voltar até o horário, não vai entrar em casa. A gente até faz umas brincadeiras disso com o marido. Ah, se o marido chegar tarde, não entra em casa, alguma coisa assim. Mas isso acontece com as crianças também. E isso, obviamente, é um tipo de abuso físico. Ela está desprotegida do lado de fora de casa, enquanto ela deveria estar dentro do seu lar, protegida de todos os males, né? Falei aqui. Tem a negligência, né, que é deixar de fornecer alimentação adequada, abrigo, roupa, deixar de levar a criança ao hospital quando doente. Então, alguns pais pensam, ah, não, acho que não, não precisa, vai ficar bem, ou então, ah, toma um remedinho caseiro e tá tudo certo, quando é bem claro que aquela criança está precisando de um atendimento médico. Deixar bebês ou crianças pequenas em casas em vigilância. Esse daqui, na verdade, tem uma brecha aí, porque a lei contra abuso infantil diz que é negligência deixar bebês ou crianças pequenas em casa sem vigilância, ao mesmo tempo que não há nenhuma lei que proíba fazer isso. Então, se o pai ou a mãe sair de casa, sei lá, para ir numa loja de conveniência, no mercado, deixar a criança por alguns minutos e acontecer alguma coisa com essa criança, o pai terá que responder judicialmente por negligência, negligenciou os cuidados dessa criança, apesar de não ter nada proibício fazer isso. Então, recusar-se a levar a criança à escola. Nós que estamos aqui no Japão sabemos que as crianças são bem independentes nesse aspecto e elas vão à escola por conta própria. Algumas vezes em alguns bairros e regiões em grupos, como é o caso do meu filho, ele vai com um grupo, então ele tem um ponto de encontro com as crianças e aí eles se juntam e vão à escola. Mas há casos que crianças estão em lugares mais afastados, interioranos, então, se recusar a levar a criança também é considerado uma negligência aqui no Japão. Tem o abuso sexual, que esse talvez seja o mais conhecido, que qualquer tipo de ato sexual contra a criança é um abuso, então revelar a genitália acontece alguns casos aqui no Japão, de repente, uma pessoa na rua mostrar o órgão genital para a criança, coisa do tipo, isso é considerado abuso. Expor a criança a relações sexuais, os pais não têm o devido cuidado e a criança acaba presenciando alguma cena sexual, isso é considerado abuso. Produzir pornografia infantil ou permitir que a criança tenha acesso a material pornográfico também. Então, deixar que consumir o material pornográfico é direito de cada um, porém, não deixar que a criança tenha acesso a esse material. Eu desço numa estação, eu vou trabalhar de trem, desço numa estação onde tem um posto de coleta branco e estava lá escrito, né, posto de coleta branco. Fiquei pensando, posto de coleta branco, o que que é isso? E tem uma placa escrita lá em letras menores, quando eu cheguei perto dessa placa para ver o que posto de coleta do que exatamente, então estava escrito lá, né, não deixe que seu filho ou alguma criança tenha acesso a material pornográfico. Se você precisa desfazer desse material, jogue-o aqui, nós o colocaremos mais tarde. Então, há formas de consumir isso sem que a criança tenha acesso. Claro que para nós cristãos não é nenhuma opção, né, consumir, mas eu estou explicando o que a lei diz. Abuso psicológico é ignorar ou rejeitar a criança, né? Então a criança está ali chorando, falando alguma coisa, ah, fala comigo, não sou mais sua mãe, não sou mais seu pai. Fala comigo, se me desobedecer, não quero mais saber de você. Esse tipo de atitude é considerado abuso aqui no Japão. O abuso verbal, que é gritar ou insultar a criança, ameaçar ou amedrontar a criança, isso acontece bastante, né? Ah, se você não fizer tal coisa, eu vou fazer tal outra. Então, acontece esse tipo de ameaça. E favorecer um filho em detrimento de outro, né? Então, o pai ou a mãe, o cuidador tem aquele carinho especial por um filho que é mais obediente, faz as coisas direitinho, do jeito que o pai e a mãe quer, e tem o outro que já é mais desafiador, e aí você acaba dando preferência para um do que para o outro. Isso também é considerado abuso. Pois bem, deixa eu escolher um aqui.
Como e por que surgiram novas diretrizes que definem abuso infantil religioso, né? Só para a gente entender. O Guilherme nos deu uma aula de história do cristianismo aqui no Japão, só falando sobre a liberdade religiosa. E vamos entender agora por que chegou nessas diretrizes, né? A gente viu que a lei foi concluída em 2000, em maio de 2000, né? A lei contra o abuso infantil, mas o abuso infantil religioso, as novas diretrizes saíram agora, em dezembro de 2022, do ano passado. E por quê? Tudo começou com o ataque ao ex-primeiro-ministro Shinzo Abe. A pessoa que o atacou, o senhor Yamagami, o nome dele, ele disse que a mãe dele, do Yamagami, ela era membro da Igreja da Unificação, considerada por muitos uma seita, e ela doou grandes quantias em dinheiro, deixando a família Yamagami em situação muito difícil financeira. Então, ele passou por muitas situações difíceis financeiras. Então, a mãe dele negligenciou cuidados a ele, e ele diz ter afetado a família toda, na verdade, devido a essas quantias que ela teria doado à instituição. E o que o Shinzo Abe tem a ver com toda essa história? Yamagami diz que, a princípio, queria se vingar, então, da instituição religiosa, e ele queria, então, matar o presidente da instituição, mas ele percebeu que Shinzo Abe, que era ele promovia a igreja, e ele, como era muito conhecido, então a igreja poderia crescer muito mais, ter muito mais visão devido às ações de Shinzo Abe do que do próprio presidente. Então ele resolveu se vingar de tudo que ele sofreu, dos traumas, no Shinzo Abe, e aí acabou matando a tiros. Aí aconteceu que, né, depois desse episódio, várias pessoas começaram a aparecer na mídia falando que também tinham sofrido traumas de pais que eram religiosos e os forçavam a participar de atividades religiosas, que eles tinham sofrido trauma, que eles eram vítimas desses pais, e aí até surgiu um termo aqui no Japão chamado de Shukyo Nisei. Shukyo Nisei, ao pé da letra, significa segunda geração religiosa. São os filhos de pais religiosos. E aí começou esse auê todo, né, do episódio com o primeiro-ministro Shinzo Abe, desse homem, o Yamagami, dizendo que sofreu por causa dos pais religiosos que forçava, e de muitas outras pessoas dizendo que tinham sofrido, que estavam traumatizadas. Nisso, essa igreja da unificação, ela ficou muito visada e mal visada, e o atual primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, o partido dele é ligado a essa igreja, ainda que indiretamente é ligado, e ele não é muito popular aqui no Japão. Kishida ficou com medo da sua popularidade despencar de vez, correu então para fazer essa emenda da lei, essas novas diretrizes, protegendo as crianças, para que elas não tivessem, outras crianças não tivessem que passar por tudo que as adultos hoje estavam falando, que quando crianças tivessem passado, do que eles passaram, né? Então, Kishida reuniu-se com o Senado, e algo raro que aconteceu aqui no Japão foi, em um final de semana, eles aprovaram as novas diretrizes. Claro que houve muita crítica, porque foi tudo feito muito às pressas, né? Então tiveram vários pontos aí que deveriam ter sido mais discutidos, né? Que deveriam ter sido colocados ou não, mas foi tudo feito assim, em caráter de urgência. Então, nós vamos ver agora quais foram essas diretrizes que o Ministério da Saúde, do Trabalho e do Bem-Estar, eles publicaram em forma de enquete. Não é um documento muito extenso, tem umas 13 páginas, então, em forma de enquete, né, de pergunta e resposta. Lá você pode encontrar alguns casos de abuso e como lidar com esses casos, né? Então, essas diretrizes é um guia, né? Serve para você identificar, isso é ou não é um abuso, né? Sendo um abuso, o que eu devo fazer?
Basicamente é isso. Então, a gente vai ver aqui, então, o que é considerado hoje abuso, é, abuso religioso infantil, segundo essas diretrizes, né? Eh, o tema, como eu disse, né, o documento não é muito extenso e eu extraí, então, pontos que nos atingem diretamente, nós como cristãos. Tem o abuso físico, que é forçar a criança a participar de atividades religiosas por meio de castigo físico. Isso, infelizmente, acontece em muitas igrejas, da mãe ou pai, fala, olha, se você não se comportar, você, quando chegar em casa, você vai apanhar, coisa do tipo, né? Apesar do Brasil também já ter leis protegendo a criança contra o abuso físico, né? A lei da palmada e etc., mas isso ainda acontece, é uma questão cultural, isso ainda acontece. Agredir ou bater na criança, caso ela não use a programação adequada, então, querer obrigar a criança a sentar e assistir o sermão quietinho, bonitinho, a criança tem bastante energia, e ela, por si, no desenvolvimento dela, não é normal que ela sente por 1 hora, 50 minutos e fique parada, olhando para o pastor que está fazendo a pregação, para o pregador, e fique quieta, completamente quieta. Provavelmente essa criança, ainda mais por na primeira infância, ela vai se mexer, ela vai se envolver, ela é curiosa, ela quer olhar para um lado, para o outro, ela quer ver o que mais ela pode fazer ali. Ela entra num momento entediante, né? Porque provavelmente ela não está entendendo o que está sendo dito, não na sua maioria, e aí ela quer buscar, então, algo que vá distraí-la, entretê-la. Isso é completamente natural, mas a maioria dos pais se sentem incomodados com isso, querem ensinar os seus filhos a se comportarem, vou colocar se comportarem entre aspas, porque isso essa questão do comportamento durante o culto religioso, né, a hora do culto, é algo bastante cultural. Aqui no Japão, eu vejo que a maioria das igrejas japonesas, eles são mais abertos a criança falar alto, a criança chorar, a criança chamar a mãe um pouco mais alto, a criança ficar desenhando, ela sentar no chão. E não vejo olhares condenando isso, sabe? Mas isso não acontece muito nas igrejas brasileiras, na Igreja do Brasil. Eu não frequentei a Igreja do Brasil, mas eu ouço muitas histórias e há alguns olhares que ficam condenando os pais. Parece que os pais não estão sabendo educar os seus filhos, que eles não estão cumprindo seus papéis de pais e cuidadores. Se não quiser a criança sentar e ficar lá parada durante 50 minutos, 1 hora, o tempo que a programação durar. Isso não vai acontecer com crianças pequenas, principalmente, né? A partir do momento que ela vai crescendo, ela vai aprendendo a ter melhor controle do corpo, do pensamento, e aí ela vai conseguindo ficar mais tempo sentada, né? A gente fala como eu disse, eu fui apresentada, eu sou professora, e há uma discussão de qual é a melhor idade para a criança entrar no primeiro ano, né? Até onde deve ir a pré-escola, e como essa pré-escola deve funcionar, se de forma mais ativa, né, onde a criança é mais ativa, ou de forma mais passiva, onde ela vai receber instruções de um adulto, e aí ela vai ser, então, preparada para ficar sentada durante 45 minutos, que é um tempo de duração de aula, pelo menos nas salas de aulas aqui do Japão. Então, essa discussão aí. Imagina-se que com 6, 7 anos a criança tenha dificuldade de ficar 45 minutos participando de uma aula que está sendo super interativa, preparada para ela, dirá no culto, no sermão. Então, vamos para o próximo. Forçar a criança a ficar em certa posição por um longo período, ou obrigá-la a participar de programação até tarde da noite. Falar para a criança que ela tem que ficar ajoelhada, que, sei lá, quando ela fica assistindo televisão, né, fica lá 30 minutos, não consegue ficar 20 ajoelhada. Esse tipo de situação não se equipara, né? Ela está sentada no conforto do sofá, da cama, de uma poltrona, assistindo uma tela super interativa, ela está ajoelhada. Então, são coisas assim que as pessoas acabam, né, os pais, os cuidadores equiparando, e para a criança não fazem muito sentido. E aí vai ter talvez uma discussão, mas eu sei como educar o meu filho, né? E sim, educação é muito individual, estou falando de liberdade religiosa, os pais têm liberdade para educar na linha que melhor acho que servem para a dinâmica da sua família, conforme as suas crenças,
É verdade, mas a gente precisa entender também a criança como um indivíduo que tem as suas próprias necessidades, que tem as suas próprias limitações. Tudo isso também é importante a gente discutir. Vamos para o próximo. Tem a respeito do abuso psicológico também, então usar palavras, imagens ou outros materiais para incitar medo na criança, ameaçando-a, ignorando-a, impedindo-a de tomar suas próprias decisões livremente. O Japão, culturalmente, ensina-se a criança a ser independente. Então, você está criando a criança para que ela seja completamente independente. Por isso, as crianças de 6 anos conseguem ir para a escola sozinhas aqui, porque tudo elas vão aprendendo. Olha, você tem que fazer por você. Temos o coletivo, né? Mas você precisa aprender a fazer por conta própria. Inclusive, tomar as decisões. E isso cada vez mais, eu digo cada vez mais porque é uma crescente, porque até então parecia que estava na teoria e agora tem esse movimento para fazer isso ser colocado na prática, é a criança ter o poder de decisão. Eu quero ou eu não quero, né? Então, quando você diz para a criança, olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, né? Porque você, pai, mãe, sabe o que é melhor para ela, apenas de forma que ela seja passiva das suas ordens, você não está dando essa liberdade dela poder tomar nenhuma decisão. Então, o que eu faço aqui em casa com o Noah, né? Então, eu dou opções para ele, dentro do que eu creio que seja o melhor para ele. Então, por exemplo, sei lá, tá um dia de chuva e eu não quero que ele use, não sei, uma roupa de verão, né? Porque talvez, sei lá, ou o contrário, não sei, esteja. Talvez o exemplo da chuva não seja tão adequado, mas enfim. É, quando ele quer fazer uma coisa, então eu dou duas opções em que eu mesmo posso decidir. Vamos supor, tá o dia de lá de chuva e ele não quer ir de bota para a escola, né? Ele tem a bota de chuva, mas nesse dia ele quer usar, sei lá, um tênis. Então, ou um chinelo, vamos supor. Quer ir de chinelo para a escola. E aí eu digo para ele, bom, você tem duas opções. Você pode usar a bota, as botas de chuva, ou você pode usar esse tênis, que não vai molhar muito o seu pé. Pode levar uma meia extra, por exemplo. E aí ele escolhe, então vou de tênis. E aí ele tem essa conscientização de que ele está tomando a decisão. Mas eu dei para ele as opções, né? Então ele não está fazendo exatamente o que ele quer, ele está fazendo o que eu limitei para ele, apesar de ele estar tomando a decisão. Eu acho muito importante a gente ensinar os nossos filhos a tomar decisão, porque nem sempre a gente consegue decidir tudo por eles. Muitas vezes eu decido o que o Noah vai fazer, a hora que ele vai fazer, mas nem tudo eu vou conseguir decidir o que ele vai fazer. O que ele vai comer na janta, sou eu que decido. Eu vou fazer a comida, eu vou colocar no prato e ele vai comer o que tem. Ele não consegue cozinhar, então vai comer o que tem. Mas algumas coisas, quando ele estiver com os amigos no parque, na escola, eu não estou 24 horas com ele para tomar todas as decisões por ele. Então, é importante ensinar a criança a tomar suas próprias decisões. Então, você vai ensinando de forma que ela consiga fazer isso. E é isso que Deus faz com a gente. Ele fala, faz aqui, vira à direita, vira à esquerda. Não, vai nos guiando como se fosse uma nave, né? O Google Mapa. E não faz isso, né? Ele vai mostrando, olha, o caminho é esse. Você quer esse A ou B, né? Você escolhe. Aí você, não, vou pelo B, às vezes, se dá mal. Ele fala, não, tem o A, então deixa eu ir pelo A. Então, essa questão da consciência, do ter esse direito, também é bíblico, né? Da gente ter o direito de escolha. E isso tem que ser respeitado também. Restringir amizades ou casamento através de ameaças ou atitude de rejeição, ou chamar algum amigo da criança de inimigo ou satanás. Fala de casamento, aí você pensa, mas tá falando lá dos 18 anos, né? Casa com quem quiser, né? Mas vamos supor que queira casar, né? Ser emancipado aí antes do tempo. Então, segundo a lei, nas diretrizes, diz que se você impedir, né? Falar, olha, se você casar com aquela pessoa, não é mais meu filho, né? Talvez esse não seja o caminho, isso é considerado um tipo de abuso aqui. Falar para a criança que certa companhia, né, o amiguinho dele é filho de Satanás, ou é o próprio diabo encarnado, também é um tipo de abuso, porque isso incita medo na criança, né? E não é pelo medo que a gente convence
as crianças a fazer o correto, né? Mostrando o que é melhor para ela. Dar um pequeno exemplo aqui. Nós, quando nos mudamos para a cidade onde eu moro hoje, começamos a frequentar um parquinho, e aí tinha um líder do parquinho, né? Ele estava no terceiro ano, esse ano agora está no quarto. Ele tinha um irmão mais novo que frequentava a mesma pré-escola que meu filho. E esse líder do parquinho, ele era um verdadeiro ditador do parquinho. Ele tinha um grupo, e aí ele decidia: nós vamos brincar hoje de pega-pega. E aí hoje vamos brincar de corrida. E vamos jogar bola. E ele ia decidindo tudo que queria. E aí comecei a falar para o meu filho: olha, você pode sugerir, você quer brincar de corrida agora? Ele falava: não, não quero, mas todo mundo vai brincar. Ah, mas o fulano falou, o líder no caso, falou que hoje vai brincar de corrida. E aí eu falava para ele: se você não quer brincar de corrida, você não é obrigado a brincar de corrida, né? Não é obrigado a brincar de pega-pega e nem nada. Tem algumas coisas que você é obrigado a ir para a escola, você é obrigado a escovar os dentes, você é obrigado a tomar banho. Tem coisas que você não é obrigado a assistir determinado desenho, não é obrigado a brincar de determinada brincadeira, você não é obrigado. Mas você pode sugerir para ele: olha, hoje vamos brincar de tal coisa? Aí ele começou: tá, vou sugerir. Aí íamos para o parquinho, e aí meu filho, eu via de longe assim, né? Eu ficava sentada lá no banco do parque, e aí ele falava assim: ah, vamos brincar de tal coisa? Aí esse menino: não, não vamos, hoje a gente vai brincar de tal coisa. E isso se repetiu por alguns dias, e eu comecei a conversar com meu filho: você acha que essa amizade é boa? Porque só ela, aqui no Japão tem um termo, né, de via única, né? Fala Ipotsuko. Ela é uma via única. Só ele está fazendo as vontades dele, né? E então isso não tem uma relação, né? Ele está mandando, você está obedecendo. Você acha que isso é bom para você? Não, não. Você quer um amigo assim para você? Não, não quero. A gente pode orar por ele juntos, e você pode insistir mais um pouquinho. E sugerir outras brincadeiras. E assim foi. Oramos pelo menino, meu filho insistiu mais um pouco, brincar de outras coisas, mas ele sempre: não, 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 eu mando, eu mando. Ok. O filho chegou um dia para mim e falou: mãe, eu não quero mais brincar com ele. E eu falei: por quê? Né, perguntei. Ah, porque ele só faz o que ele quer. Ele nunca quer fazer o que eu quero também. E eu não quero. Hoje eu não quero brincar de tal coisa, eu não quero mais brincar com ele. E aí, como esse menino era o líder do grupo, né? Ele ficava brincando lá com as crianças, não sobrou muitas crianças, eu comecei a brincar com meu filho, então, né? Mas aos poucos, meu filho foi fazendo amizade com outras crianças, foram aparecendo também no parquinho, e esse grupo foi dissolvendo, né? Se desfazendo totalmente, até o ponto desse menino hoje brincar com 2 ou 3 crianças. É uma escolha dele, né, de fazer a vontade dele. Eu cheguei até a conversar com a mãe do menino sobre isso. Ela falou: ah, é verdade, é um defeito que ele tem, então essa é uma coisa que precisa ser trabalhada, né? Ele não vai conseguir fazer a vontade dele o tempo todo. Ele precisa ouvir também. Não, é importante você impor a sua vontade, mas é importante você ouvir também. E assim, eu não precisei falar: olha, meu filho, aquele menino não presta, tá? Ele é não, se afasta dele, né? Como muitas vezes a gente acaba fazendo, sem trabalhar tudo isso, né? Aconteceu um outro caso também, que tinha um menininho que ficava brigando com meu filho na pré-escola. E meu filho também devia fazer alguma coisa para esse menino, irritava ele de alguma forma, e aí ele empurrava, mordia meu filho, e meu filho também devia fazer alguma coisa para ele. Eu conversei com a professora, falava: olha, eu tento deixar eles se entenderem, só vou intervir quando tiver ali algum risco iminente. Ok. Começamos a orar por esse menino, e oramos muito, eu e meu filho, por esse menino, para que eles pudessem viver em paz. Se eles não pudessem ser amigos, que pudessem viver em paz. Resultado: hoje é um dos melhores amigos do meu filho. Amanhã, segunda-feira, aqui no Japão, estaremos indo até o estádio de beisebol comprar os tickets para eu, a mãe do menino, esse menino virou super amigo do meu filho, e assistimos a um jogo de beisebol junto. Então, eu penso que tem caminhos, só, ao invés de só falar: olha, aquela amizade não presta, né? Se afasta, não é para você. Como às vezes os pais acabam fazendo, há outros caminhos. Limitar o acesso da criança a contos de fada, mangá, anime, jogos, etc., somente aqueles aceitos pelo grupo religioso. Olha, esse mangá não presta, esse anime é totalmente espírita, ele é demoníaco, não presta.
Eu vou compartilhando alguns casos aqui com vocês, espero que no final vocês possam compartilhar também alguns casos que aconteçam aí com vocês. Minha filha trouxe da escola um livro, até não tem o nome, que é O Bakeyashi Restaurant, que quer dizer o restaurante Casa Fantasma. Seria uma tradução mais ou menos assim, né? E é uma série de uns 50 mangás que chama Kaidan Restaurant, né? Que é a história de fantasma. Ele trouxe para casa, colocou em cima da mesa de café. E aí eu vi aquilo, pensei, bom, não deve ser boa coisa, mas deixa eu pesquisar sobre, né, o assunto. Não vou julgar o livro pela sua capa. Então, eu olhei, realmente era uma história de terror e tal. Não queria que ele tivesse acesso àquele tipo de material, não gostaria nem que trouxesse para casa. Mas, ao invés de falar, não traga esse tipo de livro para casa, isso é coisa de Satanás. Assim, o que eu fiz. Então, um dia eu perguntei para o meu filho, né, no dia seguinte que ele ter trazido o livro. Perguntei para ele, se você encontrar um fantasma, cara a cara, né, pessoalmente, como é que você vai agir? Né? E ele vai ficar com medo. Eu falei, você não vai conseguir se relacionar com ele? Ele falou, não. Eu falei, mas por que não? Ele falou, porque eu tenho medo. E aí eu comecei a explicar para ele. A ficção e a realidade, elas são separadas, mas ao mesmo tempo elas caminham juntas. O mundo espiritual e o mundo físico, eles são separados, mas eles caminham juntos. Então, se pode na ficção, também tem que poder na realidade. Se não pode na ficção, não pode na realidade, você não quer nenhum contato, não pode querer na ficção também. Não tem como você, só na ficção tudo bem, né? Como a gente vê pessoas consumindo material de bruxaria e espiritismo nos mangás, nos animes, né? E achar, não, mas é só um desenho, não, mas é só um mangá. Mas isso para a sua vida, pode colocar ela em prática? Você vai fazer essas práticas? Não, não, eu não quero nada disso. Então, não pode querer no material também. Ou você aceita de um 100%, ou não tem como você fazer essa separação aí, ó. Na ficção tudo bem, na realidade não. Não tem como fazer essa separação. E aí ele ficou pensativo, mas eu não falei nada do livro. Ficou pensativo, e o livro ficou lá do jeito que ele chegou, e colocou, no dia que ele chegou da escola, ficou lá, ele não mexeu. Passado uns 2 dias, ele pegou no livro, mamãe, eu vou devolver esse livro. Aí eu falei, chegou a hora de você devolver? Aí ele falou, não vou mais ler não. Ok, como se nada tivesse acontecendo, né? E assim, ele parou de ler um livro e começou a ler um outro mangá, e até também não tem o nome, que é o Sabaibaro, que é Survivor, e na verdade é um mangá de origem coreana, que ensina a sobreviver em diferentes situações da vida, no meio do incêndio, no meio da montanha, num dilúvio, em várias situações. Agora ele está muito ligado nesse mangá. Alguns jogos e alguns tipos de anime têm a sua classificação aí, indicatória de idade, né? Não são voltados para crianças. Mas, se acontecer mesmo assim, né, voltado para criança, acho que tem esse caminho aí também, de estar conversando com ela, né, sobre o que é ficção e o que não, né, dependendo da idade da criança, e mostrar o quanto aquilo não é benéfico para ela, esse tipo de material, né, sem condenar o material em si, mas o conteúdo que ela traz para a vida dessa criança. Acho que esse daí é um caminho, né? Talvez não seja o único, provavelmente não é, mas é um caminho. Vamos para o próximo. Obrigar a criança a declarar suas crenças religiosas na frente de outras pessoas ou usar ornamentos que mostrem objetivamente que acredita em uma determinada religião. Quando eu li esse daqui, meu marido até comentou, você acha que usar tipo crucifixo? Eu nem acho, porque hoje em dia o pessoal usa crucifixo, mas como um ornamento, um acessório, e não exatamente está professando a fé cristã, né? Talvez o uso do hijab, né, o lenço, para os muçulmanos, aí sim seria algo mais claro. Mas isso também, se chegar para uma criança, né, começa a usar o hijab no Islã com uns 8 anos de idade, dependendo da vertente porque existem também algumas diferentes vertentes aí,
Mas, enfim, a criança novinha começa a usar o hijab. Eu creio hoje que, em muitos casos, elas usam por livre e espontânea vontade, porque vê as suas mães, tias, irmãs usando e querem usar também. Os pais, os adultos, são o tempo todo um modelo para as crianças, e elas veem e querem fazer também, né? Eu tenho um aluno que ele folgava na quarta-feira, eu dou aula numa pré-escola, e ele folgava na quarta-feira e vinha no sábado. Então, a frequência dele era segunda, terça, folgava quarta, vinha quinta, sexta e sábado, e folgava domingo. E aí eu não trabalho no sábado, trabalho de segunda a sexta, meio período. E ele chegou para mim e falou assim: ah, eu não venho mais para a escola no sábado. Aí eu falei: não, por quê? Aí ele falou assim: ah, porque você não vem, então eu não quero vir também. Aí eu falei: ah, tá. Aí ele falou: agora eu venho de quarta. Eu falei: ah, tá bom. Então é bom para você, então aproveita para descansar, sabe? Porque eu tô descansando. Aí ele falou assim: ah, e eu já contei para ele, perguntou para mim o que que eu faço no sábado. Eu falei para ele que eu vou para a igreja. Ele falou: eu não vou na igreja, mas eu também descanso no sábado. Eu falei: ah, ótimo, só voltei para a igreja agora. Então, sem querer ou querendo, a gente acaba sendo modelo para as crianças e elas querem copiar e fazer as coisas que a gente faz, né? Então, essa questão do ornamento, desde que não seja uma obrigação, eu não vejo problemas, né? Porque aqui está a diretriz diz obrigar a criança a fazer alguma coisa, mas se não for uma obrigação, ok. Forçar a criança por meio de palavras amedrontadoras a fazer propaganda religiosa. Olha, Deus falou, e de pregar, você tem que falar isso e aquilo, né? E não dá para forçar nada, porque nem Cristo nos força a fazer qualquer coisa. Abuso sexual, falei um pouquinho antes sobre isso, né? Em nome da educação, mostrar ou falar materiais que contenham expressões sexuais que não sejam apropriadas para a idade do indivíduo. Estou lendo a Bíblia com meu filho nos devocionais matinais, no culto matinal, de capa a capa. Agora estamos em Salmos, mas houve alguns versículos aí que a gente pulou, né, que eu achei que não eram apropriados para a idade dele, vai ter mais lá na frente, né, falando de adultério, prostituição, não creio que seja apropriado para a idade dele agora, ou está bem limitado até onde eu quero explicar para ele sobre esse assunto, então não exponho no momento. Obrigar a criança ou o adolescente a falar de suas experiências sexuais para funcionários da instituição religiosa. Isso pode acontecer em que casos, né? Tem um casalzinho de adolescente namorando, e aí começa, sei lá, surge um boato de que eles tiveram relacionamento, uma relação sexual. E aí o pastor, ou né, um líder religioso, indagar isso para o casal. E aí, vocês tiveram uma relação ou não? E obrigar a criança a falar sobre isso é considerado abuso. Isso tem que ficar, né, no íntimo dela. Há maneiras, né, de você educar sexualmente sem ter que obrigá-la a falar se ela fez ou deixou de fazer qualquer coisa. Sobre um pouquinho agora sobre a negligência infantil. Não oferecer moradias, roupa, alimentação adequada, dificultar o ingresso ou a frequência na escola de ensino obrigatório, devido ao uso impróprio do dinheiro e atividades religiosas. Então, pode acontecer da pessoa, vou fazer uma doação, né? Tem pessoas carentes precisando muito de ajuda, e aí acabam deixando de cuidar dos seus, né, primeiro, para fazer doações. Mas eu creio que quando você cuida do seu próprio filho, da criança que está ali, você já está fazendo para Deus. Ele mesmo diz, né? E aquele que cuida da criança está servindo a ele mesmo. Então, primeiro, cuidar da criança, quando né, ela estiver bem cuidada, com moradia, roupa, alimentação, tudo adequado. Se você foi abençoada a ponto de ter o a mais, aí sim, então você começa a cuidar dos de fora também, que é um dever nosso como cristão. Não permitir que uma criança vá a uma instituição médica ou realize um tratamento médico, transfusão de sangue, isso aqui vai ser bem difícil para os testemunhas de Jeová. Inclusive, eu li uma notícia essa semana, terça, quarta-feira, por aí, de que advogados de um hospital entraram com processo na justiça dizendo que haviam pais que não estavam cumprindo as novas diretrizes porque tinham proibido uma criança de receber transfusão de sangue, né, em determinado hospital. Então, esse daqui não é uma questão para nós, aqui se não tiver nenhum membro
da Igreja Testemunha de Jeová, né, então vou seguir em frente. Negligenciar significativamente a criação dos filhos devido à participação em atividades voluntárias, atividades missionárias. Então, né, sacrificar os cuidados ao próprio filho em prol de estar participando de atividades na igreja. Acho que os pastores são muito cobrados em relação a isso, porque acabam, né, deixando a sua família, às vezes, muitas vezes de lado, para estar atendendo a igreja, a comunidade. Acontece bastante, mas pode acontecer de outras pessoas também, não pastores, não líderes religiosos, fazerem isso. Não consentir a uma menina interromper uma gravidez fruto de uma agressão sexual ou para evitar de prejudicar significativamente a saúde física e financeira da menina. Esse daqui, eu acho que não tem como não entrar em conflito. O Guilherme falou bastante sobre a liberdade religiosa, né? E a gente colocar o que a gente acredita, né, aqui vai ter conflito mesmo. Não, esse daqui não tem para onde fugir. Se for o caso de uma menina muito nova ter sido violentada, uma criança de 8, 9, 10 anos de idade, o corpo dela não tem estrutura para carregar uma gravidez, pode ser que seja até mais aceito interromper a gravidez, mas eu imagino que uma adolescente, uma jovem que consentiu, né, inteira a relação e acabou engravidando, né, interromper a gravidez, esse daqui de não consentir vai ser um problema, né? Se essa adolescente, né, quer interromper e os pais falarem não, porque precisa do companheiro ou de um responsável para essa jovem assinar um termo permitindo essa jovem a interromper a gravidez. Apesar do aborto ser legal aqui no Japão, praticamente até o quarto mês, até não vou lembrar quantas semanas, acho que 22 semanas, em estágio bem avançado. Não é só lá no comecinho, não, que fica ainda, mas é feta, onde que começa a vida? Nem vamos entrar nessa discussão, mesmo lá já todo pronto, já pode interromper, mas precisa do companheiro ou de um responsável estar assinando o termo. Há meios, então, de repente, se acontecer de essa adolescente não tem condições financeiras, psicológicas de cuidar dessa criança, há meios, então, de doar essa criança para lares adotivos, para orfanatos, e aqui também já tem um hospital pioneiro e se oferece para cuidar dessa adolescente, custeando todos os gastos que ela teve e tiver durante a gravidez, ficando depois com o bebê. Então, não tem desculpas de, mas é que a gente está sem dinheiro, não temos condições. Há meios, tem que procurar, e há meios de poder prosseguir a gravidez, ainda que seja uma opção não o ideal, mas uma opção, de repente, não cuidar dessa criança, né? Bom, a minha parte fica por aqui. Vou seguir ali o próximo que o pastor vai falar agora. Não penso que exista só um caminho, são vários, não que isso não acontece com Deus, né? Há vários caminhos, todos levam a Deus, não. Acredito que é um caminho, Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Mas para lidarmos com essas situações que estamos inseridos aqui no Japão, né? Eu acho que vários caminhos que a gente pode estar conversando, discutindo, não há uma única maneira, Deus de como eu tenho feito aqui com meu filho, mas não é único, né? As crianças, elas não são uns robôs em que a gente vai programá-las e tudo vai dar certo, né? Tem que ser considerado todos os fatores, né? A dinâmica da família, a personalidade da criança, e todos esses fatores têm que ser considerados para buscar aí essas possíveis soluções para estar navegando nesses conflitos que nos foram colocados desde que publicaram essas novas diretrizes. Bom, eu fico por aqui e agora é contigo, pastor. Obrigada. Muito obrigado, professora Daniela.